que diz assim, Mateus 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar mais uma vez nesse dia, ó Deus, no teu altar, ministrando a tua palavra, cumprindo, Senhor, chamado, ó Deus, e é debaixo, sim, do teu chamado, Senhor, da tua autoridade, que suba aqui nesse altar a pregar a tua palavra. E eu declaro a minha total dependência de ti, Senhor, que não saia nada de mim, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, fala aos nossos corações. Senhor, dá a revelação, ó Deus, mostra, revela, direciona, responde, confirma, faz arder no coração, Senhor, que a tua palavra vai aonde o homem não pode ir, a tua palavra, Senhor, penetra a divisão, Senhor, das juntas e medulas, da alma, pensamento, é apta a discernir, Senhor, os pensamentos do coração. Assim toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor, toma a tua igreja, repreende toda distração. Assim oramos e te agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus tinha acabado de falar aos seus discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição. Se você ler do versículo 21 até o versículo 23. E é interessante que após Pedro, ter sido usado pelo inimigo, falando, olha, não, Senhor, de modo nenhum isso não irá acontecer. Aí Jesus fala para Pedro, olha, sai Satanás, sai da minha frente, você é uma pedra de tropeço, porque era necessário que o Senhor Jesus viesse a padecer, a sofrer, a ir na cruz, a ir para o Calvário, a ir para aquele madeiro, a verter, derramar o seu sangue por mim, por você, para todo aquele que nele crê. E logo após Jesus repreender Pedro, Jesus ele dá esse ensinamento. Jesus fala aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Parece uma palavra muito repetida, parece uma palavra que, olha, pastor, já ouvi muito sobre isso, em várias pregações eu ouço citações desse versículo. Só que Jesus ele traz uma profundidade muito grande. Será que sabemos o que é negar a si mesmo? Não é algo fácil, é algo duro, é algo difícil, mas que precisa ser feito. Negar a si mesmo é rejeitar não as coisas apenas desse mundo, mas o próprio eu, o próprio ego, as próprias vontades e por aí vai. Negar a si mesmo é algo que precisa ser feito, mas Jesus diz para aquele que quer ir após ele. E nós vemos exemplos de pessoas na Bíblia que, aqui mesmo nos evangelhos, ao seguir Jesus, demonstraram que precisaram negar algo que talvez amassem, mas precisaram deixar para trás. Por exemplo, Pedro e o seu irmão, quando Jesus chama, após uma pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, os barcos quase vieram a pique de tanto peixe, as redes quase rasgavam de tanto peixe, foi uma pesca maravilhosa. Ainda assim, Pedro deixou tudo para trás para seguir Jesus. Era pescador, vivia do peixe, vivia do produto do peixe. Tinham pescado, passado a noite inteira, não pescaram nada. Aí Jesus dá uma palavra, vai e lança de novo. Aí eles falam, olha, sobre a tua palavra lançaremos as redes, e agora a pesca é abundante, e o que o pescador mais precisava era de peixe, para se alimentar a sua família, negociar, e agora quando as redes estão cheias, eles deixaram tudo para seguir Jesus.
O que nós precisamos negar a nós mesmos? Será que sabemos traçar as nossas prioridades? Porque falar que segue a Jesus é uma coisa, verdadeiramente seguir Jesus é outra. Pode ser que estejam, condizentes. Pode ser que os passos estejam seguindo o que nós falamos, mas negar a si mesmo. Eu fico feliz que nós estamos aqui nessa noite, você está em casa ouvindo essa palavra. Quantas coisas nós renunciamos para estar na igreja, para estar ouvindo essa palavra, para buscar ao Senhor. Então ele vai dizer, por exemplo, se você deixar marcado aqui, Mateus 17, temos muitos exemplos, eu vou compartilhar apenas um, que teve tudo para seguir Jesus, mas não negou a si mesmo. É só você avançar ao capítulo 19, na minha Bíblia são 2 páginas. O capítulo 19, o versículo 16, são muitos exemplos, vou compartilhar apenas desse jovem, que com certeza você conhece essa palavra, é o jovem rico, que diz assim, Mateus 19, versículo 16, e eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. Aí o jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Acabamos de ler, no capítulo 17, Jesus falando, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, quando esse jovem rico pergunta, preocupado com a vida eterna, mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Jesus, ele primeiro trabalha naquilo que ele já fazia e achava que conseguiria alcançar a vida eterna por aquilo que ele fazia, que era a lei, não mata, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, está em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Amar ao seu próximo como você ama a si mesmo, ensinamentos de Jesus. Aí ele vem todo feliz, tudo isso eu tenho feito, mas sabia que faltava ainda alguma coisa. O que me falta ainda, mestre? Aí agora Jesus vai falar, olha, você precisa negar a si mesmo. Essa foi a experiência desse jovem. Jesus ele vai falar, olha, você quer entrar no reino dos céus? Quer ter a salvação? Vai, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Teve a oportunidade de seguir Jesus. Assim como Pedro, assim como outros pescadores que deixaram tudo para trás. Assim como Levi, deixou tudo para trás. Estava na coletoria, era coletor de impostos. Jesus chama, deixa tudo para trás para seguir Jesus. Não fica preocupado com os recursos, com o dinheiro, com a posição, vai seguir Jesus. Pessoas que negaram a si mesmos, cada um naquilo que lhe mais apertava. Negar a si mesmo é negar a carne. Sabemos que tem uma guerra entre a carne e o espírito, A carne milita contra o espírito contra a carne. E negar a si mesmo é você fazer com que o velho homem morra. E hoje você está em Cristo e a nova criatura. Você tem uma nova vida. E a nossa vida, a vida do cristão, a vida do servo de Deus é assim. O justo vive pela fé. Dia a dia negar a si mesmo. Não tem como seguir Jesus sem negar a si mesmo. Então nós conhecemos a história. Jesus fala, olha, você precisa negar aquilo aonde você coloca o seu amor, que eram as riquezas, aquilo que não, porque Deus não se agrada disso. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou às riquezas.
Paulo fala isso a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviam da fé. Então Jesus olha para ele, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece as nossas situações. Jesus olha, você precisa renunciar isso, você precisa negar isso, você está amando os bens, está confiando nos bens, está confiando, amando mais do que a Deus. Vai, demonstra que você sabe negar a si mesmo e vem e me siga. E teve a oportunidade de seguir Jesus, mas não seguiu. Que oportunidade! Poderia ser um discípulo, um usado por Deus, não sei. Jesus foi para ele, vai e me siga, não é parábola. Porém, essa história acaba de uma maneira triste, diz o versículo 22 do capítulo 19, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí Jesus vai ensinar aos seus discípulos o perigo das riquezas. Ele vai dizer no versículo 23, por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Era uma passagem que tinha, uma agulha, um buraco, era mais difícil o camelo passar por ali, do que um rico entrar no reino dos céus. Tinha acabado de ver um exemplo. O que muitas vezes nos fazem a não negar a si mesmos. No caso desse jovem era a riqueza. Uns talvez a carne, uns talvez o pecado, uns talvez a posição social. Quantos até acreditaram, até confiavam em Jesus, até acreditavam que ele era o Messias, mas não negavam a si mesmos para falar de uma maneira aberta, temendo o sinédrio, temendo a religiosidade. O que em cada um de nós precisa ser trabalhado para que nós venhamos negar a si mesmos e poder servir a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a entrega. Uns é amor à riqueza, outros é as concupiscências da carne, outros não sei, é amizade, não sei. O que eu sei é que é necessário, para seguir Jesus, é necessário negar a si mesmo. E aí Jesus não parou aqui. Os discípulos, diz o versículo 25 do capítulo 19, ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos, quando ouviram isso, olha, é preciso se negar a si mesmo, quem que pode ser salvo? Como conseguir? Como alcançar a salvação? Porque aquele jovem foi até Jesus perguntando sobre salvação. Ele pergunta, para Jesus, Senhor, que farei de bom para ter a vida eterna? Como vou alcançar a salvação? Aí os discípulos olharam, olha o ensinamento do mestre. Trabalhou na ferida, trabalhou onde ele precisava ser trabalhado. E nós? O Senhor conhece o interior, o nosso coração. Aí eles perguntam, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus dá a resposta. Jesus olhou para eles, diz o versículo 26, olha, para os humanos, para os seres humanos, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E você vai repetir isso comigo. Para Deus tudo é possível. Mais uma vez, para Deus tudo é possível. Claro, para atender as nossas necessidades, para suprir, para operar milagre, só que estamos no contexto da salvação. Como podemos ser salvos? Como poderemos pagar esse preço? Já vamos falar isso. Já vamos voltar ao que Jesus estava ensinando. Estamos dentro de todo um contexto. E os discípulos perguntaram, Senhor, como que eu serei salvo? Para Deus tudo é possível. E o plano de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. João 3,16, conhecemos muito bem.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu Jesus Cristo. E se você nele crê, todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Jesus prometeu, Jesus deu, Jesus entregou palavras de vida eterna. Tudo é possível para Deus. As pessoas vão dizer, olha, os incrédulos vão dizer, olha, as pessoas, aqueles que têm o diabo vai usar pessoas para tentar falar, olha, você está fazendo tudo à toa, está perdendo o seu tempo indo para a igreja, você não tem como ser salvo, é tudo história, céu e inferno, vão tentar enganar como tem enganado a muitos, mas você vai guardar essa palavra, para o meu Deus tudo é possível, e Ele pode me salvar, Ele escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. O nome do livro da vida tem o nome, livro da vida do Cordeiro, Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o alto preço foi pago. Foi pago um alto preço. Quem pode ser salvo quando olhamos para nós mesmos? Tão difícil negar a si mesmo. Tão difícil fazer com que prevaleça na nossa vida a vontade de Deus e não a nossa. Combater a carne, combater as escolhas, combater as ofertas do diabo, as ofertas do mundo. Quantos cedem, quantos caem? E Jesus vai trabalhar na ferida. Jesus vai trabalhar exatamente ali. Aonde você menos, olha, aqui eu não posso, não cedo, não... Jesus fala, é aí que eu quero que você renuncie. É aí que eu quero que você negue a si mesmo. Aonde é maior a atração pelo pecado, aonde é maior a queda, aonde é maior... É aí que Jesus quer que você trabalhe. Negar a si mesmo. Uns para, ali as riquezas, outros para a arrogância, outros para status, outros para, não sei, mas que nós venhamos diminuir e que Ele venha crescer. Para Deus tudo é possível. Aí Pedro, versículo 27, toma a palavra e vai dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? O que será de nós? Pedro está falando, olha, parece ser algo difícil, salvação, só que Jesus, Ele assegura a salvação, a Bíblia nos assegura, salvação é algo dado, é algo com convicção que temos que ter essa certeza. Jesus veio para salvar, não para julgar, mas para salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala, lá em João capítulo 14, Ele conforta, Ele consola os seus discípulos. Vou preparar lugar, na casa do meu Pai tem muitas moradas. É salvação. Então Pedro pergunta o que será de nós, e hoje talvez você esteja perguntando o que será de mim, falho, pecador, todos nós somos. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Não vai mais atrás do pecado, não ama mais as coisas do mundo, nega a si mesmo. Consegue negar a si mesmo, porque sabe que o alto preço foi pago, é em Cristo Jesus. Então Pedro faz essa pergunta, Jesus, o que será de nós? Quantos estão aí fora fazendo essa pergunta? O que será de nós? Não acredito em Deus, não acredito em nada, e vai vagando, e vai deixando a vida levar, ou fica com uma interrogação enorme. Se você entregar sua vida para Jesus, você vai saber o que será de você. Você é um vaso, instrumento, você é filho de Deus, você é guardado por Deus, e aquele que é guardado por Deus, o diabo não toca, o maligno não toca. E voltando, versículo 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. O que Jesus está falando aqui? Não é para você ficar bitolado, virar um robô, deixar tudo para trás, tudo que você tem, não é nada disso. O que Jesus está falando aqui é que se você negar a si mesmo, deixar prevalecer a sua vontade, aliás, a vontade de Deus na sua vida e não a sua vontade, Jesus está falando por causa do meu nome, negamos a si mesmos por causa do nome de Jesus, porque você quer ser um discípulo, você quer seguir a Ele, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Então é por causa do nome de Jesus. Você quer ser um cristão, um pequeno Cristo, quer ser um discípulo, quer ser um servo dele, um amigo. Jesus fala, não vos chamamos mais de servo, vos chamamos de amigo. E quando negamos a si mesmos, vai receber, Deus vai herdar, Deus vai dar, Deus dará a vida eterna. E voltando para o capítulo 17, quando nesse contexto os seus discípulos perguntaram, e Jesus responde aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Estamos dispostos a negar a si mesmos? Estamos dispostos a renunciar? Negar a si mesmo envolve renúncia. Poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas é necessário negar a si mesmo. Uma noite de sono que você às vezes vai até mais tarde orando, talvez o acordar mais cedo. A carne quer dormir, tem que ter o descanso, claro, respeitar os limites, não é isso que estamos falando. Mas negar a si mesmo é saber pontuar, esclarecer, estabelecer as prioridades. Queremos às vezes dedicar tanto tempo a algumas atividades, mas quando na verdade precisamos negar e buscar e priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. E da mesma maneira que Jesus fala, olha, você quer vir após mim, todo aquele que quer vir após mim é um caminho de renúncia, é um caminho estreito, Jesus ensina isso, a porta é estreita, são poucos que passam por ela, porque é um caminho de renúncia. E hoje vivemos numa época que tem muito crente fraco, muito crente que não quer negar a si mesmo, e nós vemos na Bíblia homens e mulheres que negavam a si mesmos, ao custo da própria vida. De manhã eu citei alguns, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que foram para a guerra, chamados por Deus, e em situações, ao olhar humano, totalmente impossível de vencer a guerra. Gideão, enfrentar os midianitas que oprimiam, que destruíam tudo, não deixavam você produzir, tudo que você produzia eles vinham e destruíam, opressão. Aí Deus levanta Gideão, olha, servo varão valoroso, o Senhor é contigo. Estava malhando trigo no lagar não é lugar de malhar trigo, estava escondido, aqui ninguém vai me ver, e está lá, e está ali. Aí vai para a guerra, contra um exército midianita, e o que Deus faz? Gideão, é demais o povo que está contigo, prega aí, fala aí, quem for tímido, medroso não vai não. Aí sai vários. Agora vai todo mundo beber água, ainda é demais o povo que está contigo, nem a gente, né, uma situação dessa. Senhor, como assim? Estou indo para a guerra, preciso de braço, preciso de homens, preciso de guerreiros. É demais a gente que está contigo. Meu amado irmão, confia em Deus, confia no Senhor. Nem toda perda são perdas, nem tudo que está saindo, meu amado irmão, é você que está perdendo, às vezes é Deus que está tirando, e se você confiar em Deus, lá na frente terá a vitória. Por isso que é necessário negar a si mesmo. Aí Gideão vai só com 300 para a guerra, e Deus dá a vitória, Deus concede a bênção, e uma estratégia nada militar, depois você leia Juízes. Mas voltando aqui, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, são coisas que ninguém quer, mas que são necessárias. Pessoas que negam a si, pessoas que tomam a sua cruz, que são crucificadas, Paulo fala, se crucificaram com o Senhor, não, né, fisicamente, não é para você colocar um tronco, né, um madeiro, furar suas mãos, se pregar, não é nada disso, mas crucificar o seu eu, tomar a sua cruz, e assim também seguir ao Senhor. Essa é a maneira de seguir a Deus. Hoje muitos querem seguir pelo que Ele pode dar, pelas bênçãos, pelos milagres. Deus é Deus de bênção, amém. Deus é Deus de cura, Deus é Deus de que abre porta, Deus é Deus que dá uma palavra, vem a cura, vem o milagre, vem a direção, vem a resposta, né? Ele dá o anjo, envia o anjo, né? Vai tirando toda opressão, as trevas vão sendo dissipadas, o amor, a paz vai reinando. Deus, Ele faz tudo isso. Mas seguir a Cristo tem bênção, sinais, né? Vão aqueles que creem, vão seguindo, tem vitória. Mas tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e aí seguir Jesus.
E aí você vai para vários ensinamentos do Senhor. Porque, por exemplo, uma passagem que eu citei aqui em João capítulo 8, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você segue a Cristo, você nega a si mesmo, poderia estar fazendo tantas coisas, não há nada errado em atividades saudáveis, usufrua assim, desde que sejam saudáveis, sejam benéficos, mas também tem que buscar a Deus, tem que ler, conhecer a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É porque você nega a si mesmo em vários momentos para conhecer os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, que não é fácil. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, buscar a Ele, dobrar os joelhos, se arrepender, confrontar, combater o seu próprio eu. Não é? Paulo ensina, né? O bem, como é que é? O mal que eu não quero fazer se eu faço, o bem que eu quero fazer se não faço. Guerra entre carne e espírito, e aquele que está de pé tem que olhar, tem que vigiar para não cair. Porque ele diz aqui, olha, quem quiser, versículo 25, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Muitos estão achando que estão salvando a sua vida, mas estão perdendo. Por isso que lá na frente o discípulo, dentro de todo esse contexto, Senhor, né, ele vai perguntar lá no capítulo 19, Senhor, nós lemos aqui, né, olha, o que será de nós? O que será de nós? Diz o capítulo 19, versículo 27, Senhor, o que será de nós? Deixamos tudo para te seguir. Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Depois que ele faz essa pergunta, Jesus vai assegurar, Jesus vai falar, olha, todo aquele que tiver deixado, né, que negar a si mesmo, pai, mãe, irmãos e tantas coisas, campos, né, coisas por causa do meu nome, vai receber muitas vezes mais e vai herdar a vida eterna. Então não viva pensando o que será de mim, meu amado irmão. Se você crê em Cristo Jesus, você tem o seu lugar preparado no céu. Pode se levantar o que for, pode vir a tempestade que for, você tem a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Jesus fala, quem quer salvar a sua vida, está perdendo. Que está achando que está se dando bem, está usufruindo, está colocando. Sabe o que é isso? Jesus está falando aqui? É o forte confiando na força, o sábio na sabedoria, o rico nas riquezas. São coisas importantes, mas que nós não podemos confiar nelas, que é tudo perecível. Parábolas, Jesus ensinou em tantas. Em uma delas, Jesus ensina aquele que guardava, né, em depósitos, me ajuda aí, Débora, essa passagem, guardava ali nos depósitos e precisava de lugares maiores para estocar, aí vai, derruba tudo e coloca, constrói coisas maiores, né, lugar maiores para guardar aquilo que ele tinha. Aí qual é a pergunta que ele escuta? Louco! Essa noite pedirão a tua alma. Para quem terá? Para quem você tem deixado? Pessoas que acham que estão salvando a vida, acham que vão conseguir pagar, comprar, remir a sua alma com coisas desse mundo. É o que Jesus está ensinando. O que podemos dar em troco da nossa alma? É o que Jesus vai ensinar aqui. Quem quer salvar a sua vida está perdendo, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai achar. Sabe o que é isso? Pode ser que seja, né, como foram os mártires. Morreram, mas não negaram a Cristo. Foram crucificados, mas não negaram a Cristo. Foram cerrados no túmulo, mas não negaram a fé. Mas não é isso que Jesus está falando, não. Pode ser, mas não é isso. Porque perseguições não levantam. Tem países perseguidos, cristãos sendo mortos, por causa que tem uma folha da Bíblia. O que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Quem perder a sua vida por minha causa é aquele que nega a si mesmo. É aquele que vive debaixo da vontade de Deus, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas vai falar isso, capítulo 5. Né? Se você
vive no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Viver e andar são coisas semelhantes, mas diferentes. Viver é o modo de vida. Como que você vive? Pelo Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vai falar das obras da carne, vai falar do fruto do Espírito. Ele vai encerrar falando, se você vive no Espírito, você tem que andar no Espírito. Então, viver é o modo de vida e andar é o passo a passo. Escolhas passo a passo. Você vai avançando a cada momento, na intimidade com Deus, andando no Espírito. Por isso que Jesus fala, quem quer salvar a sua vida perde, mas quem perder, quem renuncia, quem nega a si mesmo, acha que e vai ganhar, vai achar por minha causa, e está achando a vida. E que vida? Vida eterna. Jesus veio para dar vida, vida em abundância, né? João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida, vida em abundância. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por aí vai. Como Jesus falou que ele é a vida. Várias passagens, vários versículos. E o versículo 26 de Mateus 16. Do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Naquele dia, no dia do juízo, estaremos sem os recursos desse mundo. Não tem caminhão de mudança para o cemitério. O caixão não tem gaveta e por aí vai. Escutamos tantas coisas, não é verdade? Levamos nada. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Levamos nada. Então, naquele dia, o que nós podemos dar em troca da nossa alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você não vai conseguir pagar esse preço, pagar, né, com bens, com obras. Não vai. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Obras são importantes. Característica, é o cheiro de uma fé genuína. Porque a fé sem obras é morta. Claro. Agora, ladrão na cruz, não teve como ter obras, mas foi salvo. Quer dizer, um dos ladrões. Hoje estarás comigo no paraíso. Fé. Então não é por obras. São importantes. Se você tem fé, você vai frutificar, como pregamos aqui de manhã. Então Jesus está falando, olha, do que adianta ganhar o mundo inteiro? Jesus ensinou isso. Mateus capítulo 4, lá na tentação. O que o diabo vai oferecer? Em uma das tentações, o mundo inteiro. Coloca Jesus lá no alto, vai, ó, tudo isso te darei. Mostrou o quê? Os reinos desse mundo. Coisas que você não consegue nem imaginar. Tudo isso te darei. Os reinos desse mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Meu amado irmão, podemos perder tudo aqui nesse mundo, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é recuperável, mas as coisas que são eternas, nós não podemos negociar, não podemos perder ali, como ele diz aqui, trocar a nossa alma, vender a alma. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? E hoje tem pessoas assim, achando que estão salvando a sua vida, mas na verdade estão perdendo, acham que estão se dando bem, né, sendo coniventes, desfrutando das coisas desse mundo, mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e estão esquecendo que na verdade estão morrendo, estão perdendo a sua alma, estão caminhando a largos passos para o inferno, que Jesus falou. Jesus falou de céu? Falou. Falou de inferno? Falou. Então precisamos estar atentos, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, que negar a si mesmo até o fim, que tomar a sua cruz até o fim, será salvo. Não adianta ficar no meio do caminho,
lá no decorrer da caminhada, você, meu amado irmão, mantenha-se fiel, porque não adianta ganhar o mundo inteiro, nós não podemos dar nada em troca da nossa alma, não temos como pagar esse preço, não temos como pagar esse valor. Podemos ser uma pessoa boa, podemos ser uma pessoa maravilhosa, você pode ter muitos bens, não adianta de nada. Só tem uma maneira de ter verdadeiramente a vida eterna: o Filho do Homem há de vir. Jesus pagou o alto preço foi pago. Só uma maneira de termos a salvação: o alto preço foi pago. O plano de Deus para a nossa salvação se cumpriu em Cristo Jesus. E somente nele, somente quem nele crê é filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que neles creem são chamados filhos de Deus, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Então, se você crê, não está condenado. Aquele que não crê, já está condenado, João capítulo 3, versículo 17 em diante. Então, nós vemos aqui, nós não vamos conseguir, por nós mesmos, remir, salvar a nossa alma. Não estamos falando de coisas aqui da terra, não. Estamos falando lá na alma. Versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Eu convido você a abrir em Marcos 8. É a mesma passagem. Sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, registraram várias passagens. Marcos 8, o versículo 38, que diz assim: é a mesma passagem. Jesus convoca a multidão, ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quer salvar a sua vida vai perder, quem perder por minha causa, por causa do evangelho e por minha causa, esse a salvará. De que adianta ganhar uma pessoa o mundo inteiro e perder a sua alma? Só que ele diz o versículo 37 de Marcos 8, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai com os seus santos anjos. E aqui Marcos registra mais um ponto. Quem se envergonha de Cristo, quem se envergonhar, como ele diz aqui, do Senhor Jesus e das palavras dele, o Senhor Jesus vai se envergonhar também. Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar, eu também negarei. Jesus aqui está falando: olha, se você se envergonha de mim e das minhas palavras, por isso que, por exemplo, Paulo vai falar: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Salvação é poder de Deus. Então, que nós possamos guardar essa palavra. Não se envergonhar. Muitos não negam a si mesmos. Acham que crer, que acreditar, em Cristo Jesus, e tem vergonha, porque não querem negar a si mesmos. Meu desejo nessa noite é que nós possamos fazer essa reflexão. O que podemos pagar? O que podemos fazer pela nossa alma? Por nós mesmos, nada. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença. Jesus falou muito sobre a nossa alma. A Bíblia muito fala sobre a nossa alma. Tu vê no Antigo Testamento, tu vê no Novo Testamento. Por exemplo, o Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti. Tu vê Jesus falando: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele vai falando, sou manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele vai falar o quê? Achareis descanso para as vossas almas. Não apenas para o corpo físico, que Jesus dá também, mas para a nossa alma. O que Jesus trabalha? Paz no coração,
porque Ele sabe o valor da nossa alma, Ele sabe o seu valor, Ele sabe que você é importante, meu amado irmão, você vale mais que o mundo inteiro, nossa alma vale mais que o mundo inteiro, você tem valor, ainda que alguém, ainda que um familiar, ainda que o pai fala para o filho, você não vale nada, Jesus fala, você tem valor, você é amado, Deus te ama, eu não sei qual a história da sua vida, eu não sei você que está ouvindo essa palavra, o que você ouviu durante toda a sua vida, mas você é amado, você é conhecido, Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome. Por isso que nós temos que entender que só há uma maneira de alcançar a vida eterna, e essa maneira está em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, há uma geração adúltera e pecadora, há aqueles que não negam a si mesmos e querem falar que são cristãos. Eu sigo Jesus, mas não nega a si mesmo a vir à igreja, não nega a si mesmo para, enfim, priorizar o reino de Deus. Eu sou Jesus, eu sigo, mas não toma a sua cruz, não morre, não se crucifica com Ele, que se nós nos crucificamos com Ele, ressuscitaremos também com Ele. Mas eu sigo a Jesus, mas está no caminho largo, não está no caminho estreito, apertado de renúncia, de negar a si mesmo. Está amando, está com apego às coisas do mundo. Lembra do jovem rico? Vai, vende tudo que tem, filho, olha, vem me seguir, Jesus fala para ele. Mas ficou triste, não negou a si mesmo. Meu desejo é que nós possamos entender e guardar essa palavra, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que pode uma pessoa dar em troca da sua alma. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Chegará o momento, Jesus fala do juízo, a Bíblia fala do juízo, que estaremos diante de Deus, estaremos diante do Senhor. E quais as nossas obras? Livros serão lidos das obras? Tem muito livro no céu. Mas o que importa é que nós viemos zelar, batalhar, se esforçar para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E você vai entender, você não é um fracassado, você não fica para trás, você não é um Zé Ninguém, um João Ninguém, um coitadinho, você é filho de Deus, filho do Todo-Poderoso, seu nome está escrito em um lugar, seu nome está arrolado nos céus. Os discípulos voltaram felizes porque expulsaram demônios. Mestre, olha, estamos felizes porque expulsamos teu nome, demônios do teu... Jesus fala, vocês têm que se alegrar porque o teu nome está arrolado nos céus. Vai se alegrando, vai dando glória a Deus, porque você vale mais que o mundo inteiro, sua alma vale mais que o mundo inteiro. Deus trouxe você aqui para falar, meu filho, minha filha, não adianta ficar com apego às coisas, tudo aqui é passageiro, nós não por mérito, não vamos conseguir, não conseguiremos remir, pagar, dar nada em troca da nossa alma, mas em Cristo Jesus o alto preço foi pago, e nele nós temos a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, fomos remidos, resgatados, colocados a salvo, e a dívida foi paga, e hoje você está em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele vai salvar, Ele vai remir a minha alma da morte, como diz o salmista. Se não me falha a memória, 49, versículo 15. Vamos ver se eu estou bom de memória. 49, versículo 15. Para encerrarmos. Se não for, depois eu procuro. Mas Salmo 49, o versículo 15. Lembrei, veio, vamos ver se... Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Você foi remido, a morte não tem mais poder, pode vir a morte física, pode nosso corpo voltar ao pó, mas Ele garante a vida eterna. Deus remirá a minha alma do poder da morte. Onde está a morte, teu aguilhão? Aquele que garante, aquele que promete, venceu a morte. Jesus venceu o mundo, ressuscitou, é Rei dos Reis, e Ele vai te tomar, Ele vai ressuscitar e vai falar naquele grande dia: vinde benditos do meu Pai para o reino preparado. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor, aleluia. Filipenses ensina a sua humildade, como a ovelha ao matadouro.
Muitas vezes é necessário negar a si mesmo, a história, convicções. O Espírito Santo de Deus está falando a corações aqui nessa noite. É negar a si mesmo. Pessoas ficam presas e deixam de negar a si mesmo por causa de tradições. Sempre fui assim. Minha família foi assim. Aprendi assim. Não sei. Estar em Cristo, meu amado irmão, é ter uma ruptura. Tem um antes e depois de Cristo em nossas vidas. Uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás. Deus, Ele quer trabalhar nessa noite. Naquele ponto que ainda não está sendo trabalhado, você não consegue negar a si mesmo. Eu não sei qual é o problema. Talvez o amor ao dinheiro, talvez a uma posição social, talvez, eu não sei, uma idolatria, amar mais alguém do que a Deus, eu não sei. Talvez práticas da obra da carne. E é necessário, amado, vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assim verdadeiramente seguir a Cristo. Primeiro convite que eu quero fazer. A palavra do Senhor foi pregada. Só há um caminho, é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você nessa noite deseja passar a caminhar nesse caminho, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Ou se você esteve afastado, deseja voltar à casa do Pai, aos caminhos do Senhor, levanta bem alto. Segundo convite, você que precisa negar mais a si mesmo. Deus já está mostrando aonde é. Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Peça ao Senhor perdão, ajuda, auxílio. Senhor, me ajuda. Quebra esse vaso. Faz um vaso novo. Faz um vaso novo, Senhor. Senhor, quebrando, vai moldando um vaso novo, Senhor. Negar a si mesmo. Sabe por que negar a si mesmo? É você não amar mais a si mesmo em primeiro lugar.
aqueles escritos na salva, aqueles feitos aqui, Senhor, no coração, na mente, aqueles que já foram, ó Deus, feitos com os joelhos dobrados, aqueles em casa, Senhor, com lágrimas, Senhor. Opera um milagre sobrenatural. Venha, ó Deus, sobre a vida do teu filho, da tua filha, com um milagre. Sim, ó Deus, oramos e te agradecemos que o Senhor concede a paz, que é a certeza da nossa salvação. Para ti, Senhor, tudo é possível. O que será de nós?